now approaching lunar sunrise, and A ciência moderna, tal qual conhecemos hoje em dia, é um evento extremamente recente na história do homem. Durante a maior parte da nossa existência no planeta, os cientistas eram indivíduos isolados, que trabalhavam por conta própria, ou então apoiados por poucos recursos, doados por mecenas. A institucionalização da ciência não tem mais que um século e meio. O que entendemos por ela é a organização de cientistas em institutos e universidades, que passam a ser financiados não mais por mecenas, mas por governos e indústrias. O resultado da institucionalização foi um aumento muito grande, exponencial, do número de cientistas na face da Terra nos últimos 150 anos. Para termos uma ideia em números, no século XVII inteiro, portanto, no intervalo de 100 anos, o número total de cientistas estimados no planeta era de aproximadamente 150. É difícil avaliar com precisão a quantidade de coisas novas que esses cientistas descobriram, mas do século XVII até 1900, e agora somente em um ano, no ano de 1900, o número de cientistas, que era de aproximadamente 150, passou a ser da ordem de 4 a 5 mil. E os trabalhos desses cientistas estavam agora publicados em revistas de circulação ampla, encontrado nas principais bibliotecas universitárias. O total de trabalhos científicos publicados no ano de 1900 foi de cerca de 4 mil. No entanto, no século seguinte, de 1900 até os tempos de hoje, o número de cientistas passou a crescer de forma exponencial e hoje em dia o número estimado ultrapassa 30 milhões de cientistas. O número crescente de cientistas descobre novos fatos, mais informações novas tornam-se disponíveis. E o número de trabalhos científicos publicados, contando, relatando coisas novas, passou de 4 a 5 mil para mais de 2 milhões por ano. Essa quantidade enorme de informações novas mudou completamente a maneira de ser, a maneira do homem viver no planeta. O exemplo do grande avanço do conhecimento ocorrido nos últimos 200 anos são os meios de transporte aqui ilustrados nesse gráfico. Na horizontal, temos o tempo passando, desde antes da época de Cristo até os tempos modernos. Na vertical, aqui, a velocidade alcançada pelo homem. Desde sua origem, e durante muito tempo, a única maneira que o homem tinha para se deslocar era com seus próprios pés. E a quantidade de carga que podia carregar era muito pequena. Quando corria, a velocidade máxima que podia alcançar chegava a 6, 8 km por hora. Mas isso durante um breve intervalo de tempo. Não sabemos ao certo quando a roda foi descoberta. Os primeiros indícios de sua existência datam de 5, 4 mil anos antes de Cristo. Graças à roda, o homem passou a transportar grandes cargas com pouco esforço e em menor tempo. Os carros de combate, puxados por cavalos, surgiram há cerca de 3 mil anos antes de Cristo na Mesopotâmia. Mais tarde, entre 1350 e 1360 a.C., os egípcios, nas guerras asiáticas, tinham como principal instrumento de combate as bigas e as trigas, que alcançavam a velocidade de 20 a 25 km por hora. Desde os egípcios até a diligência americana em 1800, portanto, após mais de 3 mil anos na história do homem, o único avanço tecnológico conseguido foi passar de 3, 4 cavalos para 6, 8 cavalos. 1825, uma data histórica. O trem desenvolvido por George Stephenson alcança a velocidade das diligências que corriam a 25 km por hora. Pela primeira vez, uma máquina atrelada à roda ultrapassa um animal correndo.
De lá para cá, o avanço foi extremamente rápido. A roda se acelera cada vez mais. A roda tocou as nuvens. Logo surgem os jatos e em pouco tempo, nada mais que 150 anos, o homem deixa a terra por onde caminhava e alcança o espaço infinito, através de máquinas que lhe permitem alcançar a incrível velocidade de 150, 200 mil quilômetros por hora. Isso tudo, desde a diligência até os tempos modernos, com os foguetes espaciais, se passaram nada mais que de 150, 200 anos. Praticamente nada na existência do homem, que data de mais de 100 mil anos. Esse gráfico, à semelhança do anterior, mostra o crescimento da população ao longo do tempo. No vertical, o número de pessoas habitando o planeta. Estima-se que, no princípio da era cristã, a população média do planeta era de 300 milhões de almas, e a idade média do homem, cerca de 14 anos. De lá até 1850, o crescimento da população foi de 300 para cerca de 900 milhões de habitantes. A idade média do homem variava entre 30 e 40 anos, dependendo da região em que habitava. Nesse intervalo de tempo, a população cresceu e caiu. E essa oscilação reflete o resultado de epidemias, pestes e muitas vezes simplesmente a falta de alimento. Aqui nesse ponto, a grande queda da população, a famosa peste bubônica, que matou cerca de 2/3 da população do planeta. A partir de 1850, o homem começa a entender as leis da natureza. Agora no campo da biologia. Descobre a asepsia, descobre que as doenças são provocadas por micro-organismos. A asepsia e a anestesia, já nos princípios de 1900, torna a cirurgia muito mais eficiente. Segue-se a descoberta das sulfas, dos antibióticos e inventa as vacinas que protegem a populações inteiras de várias infecções. Daí em diante, o grande avanço da medicina e da produção de alimentos permite que, em menos que 200 anos, a população do planeta, que era de 900 milhões de habitantes, e nada menos que um século e meio, passa para 6 bilhões. Foram, portanto, necessários 2.000 anos para triplicar a população do planeta, e nada menos que 200 anos para sextuplicar e chegarmos a 6 bilhões de habitantes. E a idade média do homem salta de 30 a 40 anos para a faixa de 60, 70 e até 80 anos, dependendo da região do planeta. O homem idoso de cabelo branco é algo muito novo na história do homem. Somente a partir de 1900, a população de idosos começa a crescer. Isso tudo levou a mudança de hábitos, levou a mudança da maneira de ser. Vamos tomar o exemplo de um conceito muito antigo, o da fidelidade. No princípio da era cristã, quando a idade média era entre 14 e 16 anos, quando dois jovens se casavam e juravam amor eterno, isso significava 6 ou 8 anos de fidelidade eterna. Depois, um deles falecia. E essa história se repetiu durante muito e muito tempo através dos séculos. Mais recentemente, nos últimos 50 anos, com o aumento da idade média do homem, jurar fidelidade eterna agora que vivemos 70, 80 anos, significa ser eternamente fiel por 30, 40 anos. E isso nem sempre é fácil de manter. O resultado? O divórcio, a separação, coisa tão frequente hoje em dia. Isso não foi resultado de comportamentos estranhos, mas simplesmente está associado com um grande aumento da idade média do homem. E exemplos como esses há muitos. O conceito de paternidade, maternidade, tão antigo na história do homem, está mudando radicalmente nos últimos anos após a inseminação artificial, barriga de aluguel, clonagem. Isso tudo são novas formas de viver que mudam os nossos hábitos. Mas todo esse avanço, todas essas grandes e maravilhosas mudanças têm um preço. E o preço está na explosão do saber, uma condição absolutamente nova, a qual ainda temos grandes dificuldades em nos adaptar.
Lembre que eu mencionei a vocês que, durante o ano de 1900, o total de novas informações era equivalente a cerca de 6 mil trabalhos científicos, e que hoje em dia publicamos cerca de 2 milhões de trabalhos por ano. É uma quantidade muito grande de informações novas que estamos tendo dificuldade de utilizar, manipular. Vejamos, por exemplo, o professor universitário e antes da explosão do saber. Por volta de 1700 e 1800, uma das grandes bibliotecas do planeta era a biblioteca da Universidade de Oxford. Essa biblioteca tinha milhares de volumes, mas a maior parte desses livros eram livros religiosos que tratavam de temas genéricos, não relacionados especificamente à ciência. Na área geral da ciência, que se chamava na época de filosofia experimental, a coleção era limitada, era pequena, alguns poucos volumes, mas volumes finos. Assim, o professor que gostaria de atualizar seu conhecimento, se fosse para a biblioteca e se dedicasse só para se atualizar durante um ano e lesse durante 8 horas por dia, parando para o almoço, parando para o jantar, descansando aos sábados e domingos, esse professor conseguiria ler toda a coleção de ciência no período de 6 a 7 meses. Teria ainda 2 ou 3 meses para poder passar. Seria um ano no qual o professor tentaria se atualizar. E nesse intervalo, ele teria lido tudo o que se sabia sobre filosofia, sobre matemática, sobre biologia. Era um homem que tinha uma visão ampla do que se sabia na época. Um homem com uma cultura ampla e geral em todas as áreas do conhecimento científico. Atualmente, a coisa é um pouco mais complicada. Vejam, por exemplo, eu sou um professor de bioquímica, gosto de ensinar no estado da arte. Minha área de trabalho é transporte ativo de cálcio. Esse meu colega aqui segura um livro-texto que adotamos em nossos cursos de bioquímica para estudantes da área biomédica. Esse livro, para os estudantes, se afigura muito grosso. Há muito que se estudar em somente 6 meses. No entanto, esse livro deve resumir o que se descobriu em bioquímica, pelo menos nos últimos 20 anos. Somente uma revista científica, o Journal of Biological Chemistry, editado nos Estados Unidos no ano de 2001, publicou uma pilha bem grande de revistas, cada qual contendo muitos artigos científicos, e isso somente em um ano. Se considerarmos que essa revista publicou em 20 anos, a quantidade de informações fica muito mais volumosa. E se lembrarmos que há cerca de 200 revistas tratando de temas de bioquímica, então a quantidade nova de informações geradas nesses 20 anos é tamanha que nosso colega desaparece. Essa comparação ilustra que, primeiro, esse livro didático há de ser obrigatoriamente superficial e muito limitado. Não poderá cobrir toda essa área do saber. Um outro ponto, o professor. Assim, eu sou professor de bioquímica e gosto de ensinar atualizado. Se eu tivesse, como aquele meu colega da Inglaterra, me dedicado um ano inteiro só para me atualizar e lesse somente bioquímica, não filosofia, não biologia, puramente bioquímica, e eu for um homem muito inteligente e capaz de conseguir ler um trabalho científico por hora, se eu ler 10 horas por dia, 7 dias na semana, os 365 dias do ano, eu não teria lido mais que 6 ou 7% da bioquímica publicada naquele ano. Portanto, estarei totalmente desatualizado. E se no ano seguinte eu insistir em me atualizar por mais um ano, terei que ler uma quantidade igual de trabalhos e ainda mais 94% do que não li no ano anterior. É impossível ser atualizado. E também é impossível manter esse ritmo de trabalho. Se eu passar lendo 10 horas por dia, serei demitido pela universidade porque não dei aula, não conseguirei obter recursos para fazer minha pesquisa porque não publiquei nenhum artigo científico e seguramente minha família me colocará para fora de casa porque eu passei o tempo todo na biblioteca. E sem dúvida nenhuma, depois de um ano e ler 10 horas por dia durante um ano inteiro, no fim de um ano não estarei bem da cabeça. Portanto, é impossível se atualizar. Se voltarmos a um daqueles gráficos anteriores, compararmos agora o que eu sei como professor. Eu trabalho com transporte ativo de cálcio.
um tema muito limitado da bioquímica geral. Em termos de transporte ativo de cálcio, esse tema muito limitado, eu estou aproximadamente, em termos de conhecimentos, no ano de 2000. Se passarmos para uma área mais geral, como por exemplo a imunologia ou parasitologia, área muito afins da minha, eu estarei em 1980. A minha física, provavelmente, Sir Isaac Newton. Matemática, por volta de 1200. Ciências sociais, eu não sei exatamente em que ponto da história eu estou. Mas minhas duas filhas, com frequência, quando estão zangadas, garantem que eu estou, provavelmente, na época da pedra. Portanto, eu tenho um perfil de diversas idades culturais na minha cabeça. E assim cada um de nós. Cada qual tem um perfil variado de conhecimento ao longo da história. E torna-se, portanto, muito difícil encontrar duas pessoas que pensem de uma maneira mais homogênea, o que era a média antigamente. Temos, portanto, dificuldade de lidar com essa quantidade enorme de novas informações gerada a cada ano, o que nos força a superespecialização. A superespecialização é um evento novo na história. O que se sabia até 1900, entre 1700 e 1900, a quantidade de informação disponível podia ser absorvida facilmente pelo cérebro humano. Eram poucas coisas que sabia e as pessoas eram generalistas. O exemplo clássico, o René Descartes, que foi um grande filósofo, escreveu o método científico. Foi um grande matemático, descobriu as coordenadas cartesianas e, além disso, o famoso biólogo. Foi ele o primeiro a observar que a hipófise tinha um contato íntimo com o cérebro. Era possível, portanto, absorver todo o conhecimento científico disponível na época e utilizá-lo de uma forma genérica. Atualmente, com a grande quantidade de informações disponíveis, tornou-se impossível assimilar tudo o que se descobre a cada ano. Isso nos levou à superespecialização. Mas a superespecialização tem consequências complicadas, como podemos ver na ilustração aqui do lado. As grandes áreas do saber podem ser, de uma forma genérica, agrupadas em ciências sociais, ciências exatas e educação, uma ciência cuja importância cresceu com o excesso de informações. As ciências exatas agrupam aquelas áreas do conhecimento em que a observação pode ser substanciada com a demonstração experimental. Já nas ciências sociais, outras maneiras são necessárias para comprovar o observado. A experimentação não é tão factível como no caso das ciências exatas. E, finalmente, a educação e a transmissão do conhecimento. Até cerca de 150 anos atrás, o que se sabia nessas três grandes áreas do saber era pouco, e o conjunto podia ser dominado pela mente humana. Atualmente, com o grande crescimento do saber, tornaram-se áreas estanques, grandes nações com pouca comunicação. Os cientistas das áreas das exatas com frequência costumam achar que as áreas sociais são assim mais ou menos ciência, o que não pode se demonstrar como no caso das exatas. Por outro lado, os cientistas sociais acham que os que praticam as ciências exatas são assim um pouco limitados, com pouca flexibilidade. Na educação, as coisas são ainda mais complicadas. Pouco se pesquisa sobre a maneira de como transmitir tudo aquilo que aprendemos a cada ano. Na realidade, já no século XXI, ensinamos ainda como Aristóteles e Platão ensinavam na Grécia Antiga, no liceu e na academia, 400 anos antes de Cristo. Ensinamos em aulas teóricas, práticas e demonstrativas, tal qual os antigos gregos, e a preocupação principal é ainda a transmissão da informação. Para termos uma ideia da dificuldade que há com a educação, se contarmos os trabalhos científicos publicados nas diversas áreas, a quantidade de trabalhos publicados em educação é menos de 1% do que se publica em todas as outras áreas do saber. Pouca ênfase é dada para o ensino. Mas mesmo dentro das grandes áreas do saber, como por exemplo as ciências exatas, há grande dificuldade de comunicação.
A maneira como os biólogos veem o universo é seguramente distinta daquela que vê o matemático, e o matemático do físico, e assim por diante. A superespecialização é tanta que a linguagem do matemático não permite transmitir a um biólogo com clareza a forma com que ele vê o universo. Da mesma forma, o biólogo com matemático e com físico. Como consequência, a tendência é aprofundarmos cada vez mais o conhecimento em cada área específica do saber, com pouca lateralidade, pouca comunicação entre as áreas do saber. Talvez, se nós conseguíssemos uma linguagem universal em que o matemático, o biólogo e o químico pudessem comunicar com clareza, cada qual transmitindo ao outro a forma como lhe vê a natureza, o universo, o nosso conhecimento poderia avançar muito mais rapidamente. Mas, infelizmente, ainda não descobrimos essa linguagem universal que permita a comunicação ampla e clara entre todas as áreas do saber. Atualmente, entre as dificuldades que enfrentamos está a de lidar com o grande número de novas informações, a superespecialização e a falta de uma linguagem universal que permita ampla comunicação entre as diversas áreas do saber. Mas, como todos os grandes desafios que já enfrentamos e superamos ao longo de nossa história, seguramente também seremos capazes de superar esses obstáculos e seguir em nossa jornada na busca do entendimento da natureza.